Vamos para a nossa lição de número 4, o título: Os atributos do ser humano. Então, os atributos do ser humano, nós vamos ver nessa aula e estudaremos para o nosso livro espiritual de uma forma resumida. A verdade prática diz assim: criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. A leitura bíblica em classe se encontra aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 10. Neste primeiro tópico, a espiritualidade humana. Na aula de hoje estudaremos os principais atributos do ser humano: espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Voltando ao primeiro tópico, a espiritualidade humana, o objetivo é explicar a espiritualidade humana. O item 1, a origem divina do nosso espírito. Lembrando que nas outras aulas já falamos, então Deus faz o homem do pó da terra e Adão, que é o primeiro homem, o significado é argila vermelha. Mas só que tem o seguinte, no item 2 aqui, o anseio natural do espírito humano. Então Deus sopra naquele boneco de terra que foi feito, Deus sopra nele o fôlego de vida. Nós nos tornamos alma vivente. Então dentro de nós tem um espírito com letra minúscula que tem sede de Deus, nós temos anseio de Deus. Salmo 42 fala: como o cervo brama pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. E o item 3, a revivificação do espírito humano. Lembrando que o nosso espírito, de tanto o ser humano viver no pecado, de tanto o ser humano viver afastado de Deus, o espírito com letra minúscula, ele não é alimentado. Então ele vai ficando mortificado. Então precisamos reavivar, precisamos renovar, revivificar este espírito. E isso é só através de se colocar na posição, se colocar diante de Jesus, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Não é placa de igreja, é Jesus que pode trazer vida a esse espírito. Por isso tantas angústias, por isso tanta depressão. Lembrando que a depressão também é uma enfermidade, não podemos esquecer disso. Não é apenas na área espiritual, ela também ela é abalada pela área física também, viu? Então a depressão tem que ser tratada, tem que ser procurado médico. Eu estou com depressão, não posso ir no médico, eu sou crente, então eu tenho que ficar orando. Paulo mesmo, ele tinha alguém que o acompanhava, o Dr. Lucas, ele era médico. Você pensa que toda enfermidade Paulo orava e curava? Você pensa que Paulo não receitava um remédio para alguém? Se ele mesmo falou para Timóteo: toma junto com a água um pouco de vinho, por causa das suas fortes dores no estômago, viu? Então vamos lá. Síntese do primeiro tópico: o espírito humano tem origem divina, por isso naturalmente ele anseia pelo Pai Celeste. Tópico 2, a racionalidade humana. Tópico 2, a racionalidade humana. No item 1, Deus é um ser racional. Então Deus é um ser racional. Então Deus é um ser que usa o raciocínio, usa a razão e usa toda a inteligência que ele tem, No item 2, a harmonia entre racionalidade e espiritualidade. Há pessoas que pensam assim: não, eu vivo pela fé e fecho os olhos e sai andando sem dizer: não, Deus vai me mostrar, Deus vai falar. Então Deus vai mostrar, vai falar. Não, Deus já mostrou, Deus já falou, está na Bíblia Sagrada. Então cuidado para não se colocar em dificuldades usando o nome de Deus, porque Deus já deixou a Bíblia Sagrada para nós possamos sermos orientados por ela. Pastor, mas nós temos o Espírito Santo que nos orienta. Sim, o Espírito Santo nos orienta através da palavra de Deus. Precisamos ter equilíbrio, viu? Então a nossa fé não é uma fé irracional. A nossa fé é uma fé racional, que usa o raciocínio, usa a inteligência. 1 Coríntios 14:33, nosso Deus não é Deus de confusão. Colossenses 1:9, Deus nos dá inteligência espiritual, viu? O item 3, culto racional. De acordo com a leitura bíblica em classe, Romanos 12 e verso 1, a palavra de Deus aqui na nossa revista, ela é bem clara. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, viu? A síntese do tópico 2, Deus é um ser racional,
Logo, há perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Então, a tua fé é uma fé inteligente. Vamos para o ponto 3. A sociabilidade, ponto 3. A sociabilidade humana. Deus nos criou sociáveis. A solidão é contrária à nossa natureza. Por isso, Deus instituiu a família e só depois o Estado. Então, a família a família é a base de tudo, é a base do Estado, é a base da sociedade. Então, é muito importante que se valorize a família e que se dê estrutura para as famílias, para que as famílias possam ser cada dia mais abençoadas, para que nós possamos ter a sociedade abençoada e possamos ter um Estado também abençoado. No item 1 do tópico 3, a solidão é nociva ao ser humano. Então, o ser humano ele é um ser gregário, é um ser que foi criado para viver em grupo. Então, a solidão ela é nociva para nós. A família é a origem da sociedade humana. Falamos então da importância da família. E a Igreja de Cristo, a sociedade perfeita. Então, a Igreja de Cristo é a sociedade perfeita. Pastor, mas só lá no Novo Céu e Nova Terra que vai haver perfeição. Sim, mas a Igreja de Cristo, nós temos que lembrar que as pessoas elas confundem muito a Igreja de Cristo com placa de igreja, com religiosidade e com denominações. Não tem nada a ver com isso. A Igreja de Cristo é a igreja que ele inaugurou na cruz do Calvário e que ele vai vir buscar no arrebatamento. Quem quiser fazer parte desta igreja tem que crer nele, aceitar ele e andar na presença dele, viu? Então, a sociabilidade humana. Deus criou os seres humanos gregários e sociáveis. A solidão é contrária à natureza divina. Vamos para o item 4, para o tópico 4. A liberdade humana. A liberdade humana. No item 1 aqui do tópico 4, o livre-arbítrio. Então, nesse tópico 4, o nosso objetivo é aclarar a liberdade humana, tá? Então, vamos lá. O livre-arbítrio. Então, Deus concedeu a sua criação inteligente, que são os anjos e o ser humano, e concedeu a eles o livre-arbítrio. O livre-arbítrio pode ser definido com a capacidade humana de tomar livremente uma decisão. Tem um exemplo aqui de Gênesis, no capítulo 3, verso 9, quando houve discussão dos pastores de Abraão com os pastores do sobrinho de Abraão, Ló. Então Abraão falou: Ló, nossos pastores estão discutindo. Tem aqui, pro lado de lá, pastos verdejantes, planície, e lá tem Sodoma e Gomorra. E tem pro lado de cá, é mais dificultoso, montanhoso. E o que você quer? Veja bem, Ló deveria ter deixado Abraão dar orientação para ele, que é o seu tio, era mais velho. Aí o Ló olhou e foi pela vista, né? Então, nós podemos escolher, irmão. Nós estamos escolhendo pela vista ou nós estamos escolhendo pela fé? Nós estamos escolhendo pela palavra de Deus ou nós estamos sendo guiados pelos nossos instintos humanos, né? Então, que Deus guarde nossas vidas para que possamos tomar decisões sábias, viu? Mas já sabemos que Ló escolheu a pior parte, né? E Abraão não brigou com ele. Ló foi para um lado, Abraão para o outro. Ló foi para o lado do pecado, Abraão para o lado da bênção. E Abraão depois teve que socorrer o seu sobrinho. Vamos lá. O item 3 aqui da parte 4, do tópico 4. A soberania divina. Já que Deus concedeu-nos direito de escolha, hajamos com responsabilidade e discernimento, porque todos seremos responsabilizados por nossas escolhas. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio de escolha, mas nós vamos ser responsabilizados, né? Bem clara a lei da semeadura. O que eu plantar, eu vou colher, tá certo? Síntese do tópico 4. Deus concedeu o livre-arbítrio ao ser humano para que escolhesse entre o bem e o mal. Vamos para o tópico 5º, nosso tópico 5º, a criatividade humana e o trabalho, tá? A dignidade do trabalho. Então, não se deixe enganar. Tem pessoas que falam assim por não entender bem a Bíblia. O Adão pecou, por isso nós temos que trabalhar. Não, o trabalho já está nos planos de Deus para nós. Só que o trabalho não era para ser tão oneroso, o trabalho não era para ser tão dificultoso. Já viu aquele ditado que a pessoa diz assim: se você trabalhar em algo que você gosta, eu gosto de tal coisa, estou trabalhando lá, então você não vai trabalhar. É o ditado. Então você vai estar fazendo uma coisa que você gosta. Então é isso que é o plano de Deus para nós. E hoje podemos alcançar isso, viu? A criatividade humana. Então, mesmo o homem pecando no Éden, Deus deixou sobre a vida dele essa criatividade, viu? Nós vamos ver lá que os descendentes de Adão, trabalhando metodicamente, desenvolveram em pouco tempo as mais variadas técnicas. Rapidamente evoluíram, na terceira geração já evoluíram
já dominavam a agricultura, a pecuária, a metalurgia e a arte musical. Então é um dom que Deus concedeu ao ser humano, tá certo? Então todo ser humano tem dons naturais dados por Deus. Precisa ver o que a pessoa gosta de fazer, o que a pessoa quer fazer e trabalhar em cima daquilo. E procurar progredir no seu trabalho. Então o seu trabalho não é para você de manhã, na segunda-feira, estar reclamando, tem que ir lá, tem que trabalhar de novo, já vai com a mente pesada, fica um clima pesado. Deus não quer isso, viu? Que Deus te guarde no seu trabalho, que Deus te abençoe. A conclusão: em um discurso em Atenas, Paulo reconhece todos os atributos que o Criador concedeu ao ser humano. Apesar da queda, a humanidade vem evoluindo continuamente, mas em termos espirituais o homem regride rumo ao abismo. Somente o Evangelho do Cristo é capaz de restaurar-nos plenamente. Por isso o Senhor Jesus é o nosso Salvador pessoal. Sem Ele a vida humana perde todo o sentido e o encanto. Então é bem claro a Bíblia, em Daniel 12:4, a Bíblia fala que nos últimos tempos a ciência se multiplicará. Então hoje a ciência está multiplicando rapidamente. Você tem um celular de última geração hoje, daqui uma semana o seu celular já não é o top de linha, porque a ciência está multiplicando rapidamente, mas o ser humano espiritualmente não está evoluindo. Só Jesus pode trazer essa evolução para nós, para nos chegarmos perto do nosso Pai Celestial. Vamos para as nossas perguntas a respeito de os atributos do ser humano. Responda. Segundo a lição, quais os atributos do ser humano? Então a nossa lição está dizendo espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. 2. Discorra sobre a espiritualidade humana. Sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai. Paulo dá um exemplo muito prático para nós. A lição que dá um exemplo muito prático a respeito de Paulo. Quando chega em Atenas, os atenienses, pelo espírito do homem ter anseio por Deus, desejar Deus, o que os atenienses então fazem? Os atenienses, eles têm altares para todos os deuses, e por medo de esquecer algum, tem escrito ali ao Deus desconhecido. Então Paulo usa esse anseio do espírito daqueles homens atenienses e diz a eles, explica a eles a respeito do Deus desconhecido. Para eles era desconhecido, e que é o nosso verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Disse a eles: o nosso Deus está tão perto, se possível fosse, ele seria palpado, mas ele não é feito por mãos humanas. Então Paulo acaba ganhando muitas almas ali, justamente porque o espírito humano tem sede de Deus. 3. Deus é um ser racional. Deus é um ser racional? Pergunta. Apresente uma prova bíblica. Sim, certa vez o Senhor desafiou o povo de Judá, que caíra na apostasia. Está em Isaías capítulo 1, versículo 18 ao 20. Então, nosso Deus, dentro da racionalidade, falou para eles: não, vocês podem vir conversar, podem vir dialogar aqui, discutir, colocar a sua questão. Nosso Deus está pronto para te ouvir, viu, irmãos? Mas fale com Ele e espere Ele falar com você. Ouça a voz do Senhor. Pergunta 4. Fale sobre o senso sociável do homem. Deus nos criou sociáveis. A solidão é contrária à nossa natureza, viu? Então não fique só, não fique na solidão. Busque sempre a companhia de pessoas tem amizades saudáveis, amizade que te leve até Deus, para as coisas que são de Deus, tá? 5ª pergunta e última. O trabalho é uma consequência do pecado? Ponto de interrogação. Explique por quê. O trabalho é consequência do pecado? Não é. Porque Deus fez o homem já para cuidar da terra. O que é consequência do pecado? A consequência do pecado, na verdade, é que o trabalho tornou-se oneroso, tornou-se dificultoso por causa da desobediência lá do Éden, tá? Então, nós temos que querer trabalhar, gostar de trabalhar. O apóstolo Paulo diz: quem não trabalha, não coma. Então, seja trabalhador e seja abençoado no seu trabalho. E você que está desempregado, em nome de Jesus, que Deus abra a porta de emprego para você que estiver desempregado, para as pessoas que estão desempregadas no nosso Brasil, que a bênção de Deus venha sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado você, juntamente com toda a sua família em Cristo. Até a próxima aula.